O Flamengo num todo, Mauro, você acha que é preocupante, né? O Flamengo teve uma atuação muito abaixo, pela segunda vez seguida, né? Não conseguindo ser contundente, não conseguindo pressionar o adversário, nem ampliar o placar quando tem um jogador a mais. Foi assim também contra o Palestino, né? E toma gol com um jogador a mais. O que você acha que está faltando? Você acha que é preocupante essas últimas atuações do Flamengo, principalmente a de ontem? Ontem tem a questão do gramado, isso tudo, mas o time teve bem abaixo, né, Mauro? Isso é mais do que preocupante. O que aconteceu ontem foi deplorável, atuação ridícula. Comportamento indolente, 1-0, os jogadores assentados na vantagem, o adversário reagindo, o Atlético, claramente agredindo o Flamengo, indo para o ataque, buscando o gol, a ponto de ter mais finalizações, como eu falei, do que o Flamengo em dado momento. E o gol, eu achei que o Ayrton Lucas não fazia um jogo ruim, não. Não fazia jogo ruim, não. Ainda mais improvisado. Está totalmente torto, do lado errado, ele é do lado esquerdo. Aí teve o gol. O gol é em cima dele. Mas por que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira não estavam disputando com o goleador do adversário? Quem estava disputando era o lateral direito improvisado. Tem alguma coisa errada aí, na minha opinião. Os jogadores mais altos, que são os zagueiros, não estavam na disputa de bola com o jogador mais alto, o goleador do adversário, que veio na corrida lançado, saltou e cabeceou muita vontade. Acho que a culpa ali não é só da Ayrton Lucas, não. Tem mais problemas. A defesa intransponível não é tão intransponível assim, né? Primeiro tempo, o Rossi fez uma defesa difícil. Então, teve situações ali. O gol anulado, o Baralhas finaliza livre na cabeça da área. Ali, àquela altura, o Tite já tinha zoado o time todo, tirou um zagueiro, botou o Carlinhos. Para que o Carlinhos, gente? Coitado do rapaz, entrou nervoso, um jogo maluco daquele. Não é hora de colocar. Podia até acontecer aleatoriamente a bola bater nele, sobrar para ele fazer o gol, mas não era para o Carlinhos entrar. Então, acho que tem muitas escolhas erradas. O Luiz Araújo virou lateral direito em dado momento, quando saiu o Vinha. Por que não colocou o Fabrício Bruno ali, o Léo Ortiz na zaga, por exemplo? Sabe? O Flamengo correu riscos até de tomar o segundo gol e tomou o segundo gol. Foi anulado lá, acharam aquele impedimento, o Bandeirinha marcou, o VAR confirmou. O Atlético perdeu um pênalti também, né? Ainda teve o pênalti perdido. Então, se o Flamengo correu muito risco num jogo, foi horrível. Eu acho que o Tite, imagino que ele vai fazer algumas mudanças para o próximo jogo. Ele tem que fazer. Ele tem que dar um recado para os caras, né? Sabe? Ele errou, tem que perceber os erros dele, evidentemente, mas ele tem que tomar as decisões. Eu acho que entre elas, acho que é uma hora de repente, fazer algumas mudanças, tirar alguém da zona de conforto e mostrar que ninguém vai ter lugar cativo, não. Porque esse é um velho problema do Flamengo. É inaceitável aquele comportamento de ontem do time. São duas situações. O técnico fez escolhas ruins. E a outra, a conduta do time, a postura do time. Inaceitável que primeira rodada do campeonato é aquilo ali? Não dá. Aquilo ali é para tomar muito esporro, geral. Todo mundo. Absurdo. Achei uma coisa assim absurda. E agrava, né, Mauro? Estando com um jogador a mais ainda, né? Porque o Flamengo vai para o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, 1-0. Jogador a mais. E fica tocando bola, né? O gramado é ruim. Tudo bem, o gramado é ruim. Mas você tem um jogador a mais, cara. Peraí. Então, o gramado é ruim para os dois, você tem 11 contra 10, caramba, e você é um time melhor. Outra coisa que tem me incomodado ontem, até acho mais compreensível, é a quantidade de bolas, já falei sobre isso, conexão defesa-ataque. A bola tem que passar mais no meio campo. Ontem até tinha uma certa justificativa pelo estado do gramado, mas não foi só ontem, não. Todo jogo está assim. Acho que é outro problema. André, fala aí o que você achou da atuação. É preocupante, né? Tem a justificativa do gramado, claro que tem. Ontem até uma cena bizarra, né? Na volta do intervalo, o cara botando uma madeira no gramado, né? Uma coisa surreal, que só acontece aqui no futebol brasileiro, mas enfim. Fala um pouquinho aí da atuação, porque o Flamengo, e eu quero destacar isso, né, André? O Flamengo com um jogador a mais, com vantagem no placar, parece que, tipo assim, falta, não sei se é fome a palavra, mas falta contundência para tentar ampliar o placar e ficar tranquilo, né? Aconteceu na Libertadores contra o Milionários e acontece de novo, né? Ontem, né? Então, é surreal você parar para observar que os únicos 2 gols que o Rossi tomou em jogos oficiais
foram 2 vezes com 2 times com um homem a menos. E o Flamengo com vantagem no placar. Nas 2 situações, igualzinho. Sai o pênalti, tem a expulsão lá contra o Milionários e o Pedro bate e faz o gol. E agora sai a falta no Pedro, sai a expulsão do De La Cruz, bate, sai o gol. O Flamengo tem gol e vantagem numérica e não explora isso. A impressão que eu tenho é que baixa um nível de competitividade ali, acha que é só administrar o jogo, que agora o jogo vai ficar fácil, o adversário não vai atacar, vai meio que abdicar do jogo, vai jogar a toalha e é só administrar ali, ficar tocando bola e tal, sem ir lá, coçar o adversário, criar um problema, criar uma oportunidade de gol, que você vai minando a confiança do adversário. Não, o Flamengo vai dando confiança para o adversário, porque ele para de jogar, o adversário olha, pô, eu tô com um a menos, mas, pô, dá para chegar, hein? Esses caras estão devagar aqui, estão sem intensidade, dá para chegar, e chegaram, né? E ontem não teve desculpa de altitude, a desculpa passa pro gramado. É bom lembrar que a última grande atuação do Flamengo foi contra o Vélez, num jogo em que o Cacique Medina mandou estragar o gramado. O gramado tá uma porcaria, e o Flamengo se virou muito bem naquele gramado porcaria, em vez de fazer saída de bola com menos gente, colocou mais gente concentrando nessa saída de bola. Até o Everton Ribeiro recuava para fazer a saída de bola, justamente para, caso houvesse um erro de passe ali, o time não tivesse tão desguarnecido. E mesmo assim houve poucos erros de passe e o Flamengo deu um espetáculo lá na Argentina contra o Vélez, num gramado horroroso. Então não tem tanta desculpa assim, né, para o gramado ruim e tal. Então acho que assim, a atuação foi muito abaixo, é mais uma, né? Por conta dessa questão da defesa estar mais organizada, tá, comparado com o Sampaoli e com o Vitor Pereira, a defesa hoje está bem mais organizada. Mas isso não quer dizer que ela seja intransponível e que você pode sentar em cima do resultado, que você vai ganhar o jogo de 1-0 porque você saiu na frente no placar. O Tite e os jogadores já deveriam saber disso desde o ano passado, que o jogo com o Grêmio sem o Suárez foi isso. Fez 1-0, parou de jogar e o Grêmio foi lá em 10 minutos, virou o jogo. Então, assim, achei uma atuação muito preocupante. A gente pode falar depois de questões táticas e tal. Hoje minha coluna na S1 Live foi mais focada no jogo em si, até a arbitragem e tal. Amanhã eu vou fazer um enfoque nessa questão tática que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que eu tô achando esse time muito estático. E eu acho previsível, que fica previsível, André. Tá muito estático. A questão ali é a seguinte, aproveitar que já que o Mauro saiu, o que acontece? O Tite, na seleção, já tinha percebido isso agora nessa reta final. Você vê o Flamengo jogar, o que tem de variação nesse time do Flamengo? É se o ponta tá aberto ou por dentro e o lateral se tá por dentro ou aberto. Tem essa variação. E a questão quem são os jogadores com um pouco mais de liberdade de movimentação? É o De La Cruz e o Arrascaeta. O resto fica todo mundo ali no seu quadradinho. Por quê? Aí é que eu tenho, na minha visão, o Tite recuou algumas casas e de certa forma, ele voltou para antes de 2014, antes dele voltar para montar aquele Corinthians de 2015. Aquele Corinthians de 2015, a principal característica dele que fez ele ser um time tão criativo era a movimentação. O Jadson saía da direita, aí o Elias entrava no espaço dele, o Fagner passava e tal, o time ia tocando, fazendo triangulações e tal, e surpreendendo a marcação, fazendo concentração de jogadores de um lado e virando a bola para um jogador surpreender do outro. Era isso que fazia o Corinthians do Tite ser diferente, especial. E a seleção brasileira, no começo do trabalho dele, em que o Felipe Coutinho fazia esse jogador que ficava aberto e circulava pelo campo e tal, com o Paulinho, com o Renato Augusto, e aí o Gabriel Jesus às vezes entrava nesse espaço aberto pelo lado direito, e aí o Neymar entrava em diagonal da esquerda para dentro. Também foi o melhor momento da seleção. A partir do momento que ele definiu pontas, lá ainda em 2018, com o William de um lado, Neymar de outro, e depois
no segundo ciclo, aí já na reta final com Rafinha de um lado, Vinícius Júnior do outro, se você olhar a seleção da Copa de 2022, era um pouco isso. Você tinha os pontos, você tinha o Richarlison lá de centroavante, tudo bem que ele é mais móvel que o Pedro. Com o Pedro a coisa ainda fica mais estática ainda, porque o Pedro é o centroavante mais fixo. Quem é que tinha liberdade de movimentação? Era o Paquetá e o Neymar. Paquetá e Neymar era quem se movimentava, quem criava as principais jogadas. São os dois meias, assim como o De La Cruz e o Arrascaeta. Como eles não estão tão bem, tem errado, o De La Cruz fez um golaço, o Arrascaeta faz os seus lampejos, mas eles não estão num momento assim brilhante, então o time sente muito, né? E tudo isso acontece por quê, Alan? É o mesmo problema que acontecia, por exemplo, com a França lá na Copa de 2018, que até o Didier Deschamps admitiu numa entrevista. Você ataca sem movimentar muito as peças para ter a garantia de que quando perder a bola, o time vai voltar organizado. Entendeu? Ou seja, Luiz Araújo joga pela direita, por quê? Fica ali pela direita, por quê? Porque quando o time perder a bola, ele não vai ter que, se ele estiver lá na esquerda, ele vai ter que cruzar o campo correndo para fechar o seu setor quando o time perder a bola. Se ele estiver ali pelo lado direito, ele não precisa fazer isso. Então o time se movimenta menos para atacar para poder ser organizado na hora de se defender. O Tite tratava isso como um problema, como uma questão que ele precisava desenvolver, evoluir no seu trabalho. Só que agora ele parece ter voltado a algumas casas. O time do Flamengo é muito estático, é muito parado, essa coisa de... não é porque é jogo posicional, tem nada a ver. Teve alguns jogos no começo do Carioca em que a gente viu ali o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo, os dois do lado esquerdo. E aí o Arrascaeta ficava lá do lado direito caso houvesse uma inversão de bola, ou o apoio do Varela. Agora não, agora o Luiz Araújo fica pregado ali, o Cebolinha do lado esquerdo, e eles cortam para dentro e tal, o lateral apoia por dentro. Ontem teve problema do Ayrton Lucas, respondendo aí a pergunta sobre o Ayrton Lucas. Eu queria te perguntar, porque você falou muito ontem no pré-jogo. Você acha que... tudo bem, teve problema ele teve do gol, mas você acha que até que a atuação foi melhor do que você imaginava? O lance do gol, aquele mole, aquela questão ali de perder a disputa pelo alto, ele perde pela esquerda também. O gol do Caleri do que foi simbolicamente do título da Copa do Brasil aqui no Maracanã, naquela vitória do São Paulo, foi isso, jogada pela esquerda, cruzamento no segundo pau, aí ele finge que sofreu uma falta do Caleri, mas ele nem disputou. Ele vai mal nessa questão. Aliás, é uma das jogadas mais difíceis para o lateral marcar, essa bola invertida do outro lado, um jogador mais alto e tal. Então eu nem vejo por esse lado. E em termos de jogo, ele jogou apoiando por dentro, né? Então é menos incômodo, né? Agora, defensivamente, ele teve problema, sim. Ele lutou, tentou, não jogou tão mal, não foi um desastre. Eu imaginei que poderia ser um desastre, mas não foi um desastre. Como, por exemplo, foi o Rodrigo Caio de lateral direito num outro Atlético Goianiense Flamengo, aquele lá de 2020 com o Domenech. Ali sim, o Rodrigo Caio foi um mapa da mina. O Ayrton Lucas não chegou a ser um mapa da mina do Atlético Goianiense, não. A atuação dele pode-se dizer até que foi de razoável para boa, né? Depois ele foi lá para o lado esquerdo, quase fez um golaço. Então, se você for juntar o pacote todo, a atuação dele não foi dos piores em campo, né? Teve o lance do gol, mas enfim, como o Mauro já falou também, né? O Atlético Goianiense com um a menos e tal, então poderia estar mais reforçada ali a defesa no momento da disputa aérea, e o artilheiro do time adversário não está tão, né, não ficar com o lateral direito improvisado, né, por ali. Enfim, então são essas as questões aí. Amanhã eu vou elaborar um pouquinho mais sobre isso no texto, vou fazer live aqui, provavelmente vou falar sobre isso de novo. Mas é essa observação que eu tenho feito. Eu acho que o Flamengo está muito estático e isso significa, para mim, um retrocesso no trabalho do Tite. Isso quer dizer que eu quero que mande o Tite embora, fora Tite? Não, nada disso. É apenas uma crítica. Uma crítica, mas que se faz necessária. Esse time está muito paradão, muito engessado, pouco criativo. E aí, ainda por cima, quer baixar o nível competitivo como se o jogo já tivesse ganho. Essa fé nessa defesa sólida, só que já ficou provado que não é tão sólida assim. Tomou 2 gols de times com 10 jogadores. Então
Tem que melhorar muita coisa aí para as próximas partidas.